Eu sou bendito, eu sou curado, fui resgatado. Jesus pagou o alto preço por mim. O meu passado foi apagado. Estou vivendo a nova vida que Deus tem para mim. Estou firmado numa rocha, fortalecido em seu amor. Não olho pra trás, não penso em desistir. Agora sei que Aleluia, lá em cima nas palmas. Oh, aleluia. Todo mundo com alegria lá em cima para Jesus. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre, pra sempre. Oh, glória a Deus. Sempre te encontrar, aleluia, foi tão bom. Eu não tinha paz, nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão. Sem ter mais razão pra viver, te encontrar. Foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver, nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a emoção, foi tão grande a emoção. Quando ouvi tua voz, quando ouvi tua voz me falando de amor, pois Jesus me aceitou, pois Jesus me aceitou. Do jeito que eu sou, do jeito que eu sou, te dei meu coração, te dei meu coração. Não posso viver, aleluia, não posso viver longe de você. Não posso viver sem tua luz, sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver, não longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Te encontrar, me mostrou, certo, pelo amor de Deus. Nova-te, teu amor fez mudar tudo em mim, e o meu coração transformou. É tão bom que eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me
quando estou aos pés da cruz, quando estou aos pés da cruz, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer: simplesmente eu não posso nem sei viver sem teu amor, Jesus. Cante, igreja, não posso viver longe de, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Não posso viver longe de você. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. A igreja, levante as mãos. Não posso longe de você, não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Espírito Santo, vem agora. Vem assumir a direção deste culto, por favor. Vem tomar, meu Deus, as nossas vidas. Vem nos ajudar, nós precisamos de Ti. Senhor, nós não queremos, meu Pai, ter um culto frio, meu Deus amado. Um culto, meu Deus, sem unção, sem poder, meu Deus. Pai, nós queremos ter uma reunião cheia da presença do Senhor. Meu Deus, um culto cheio de alegria, Pai amado. Em nome de Jesus, vem neste lugar agora. Vem tomar o teu povo. Vem tomar a tua igreja, meu Deus. Em nome de Jesus, aleluia. Oh, meu Deus do céu. Vem agora, vem sobre nós. Abençoa-nos em nome de Jesus. Aleluia, te adoramos. Diga assim, levante as mãos e diga assim: Senhor Jesus, diga, a tua presença é bem-vinda aqui neste lugar. Toda a igreja diga glória a Deus. E vamos aplaudir Jesus, pessoal, bem forte para o nosso Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você, meu amigo, meu irmão, que vai assistir esse culto em casa, ou pelo canal das igrejas, pelo IIGD, ou pelas redes sociais, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nós estamos transmitindo aqui da sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Taubaté, no Vale do Paraíba, e eu creio que nós vamos ter um culto abençoado. Você que vai receber essa mensagem, a oração que nós vamos fazer, você será fortalecido, edificado na fé em nome de Jesus, tá bom? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o pessoal que está aqui na igreja, em Mateus capítulo de número 6. Vamos lá, por favor. Mateus capítulo de número 6. Graças a Jesus. Mateus capítulo 6. Quantos acharam, digam amém. Esses dias aqui nós estamos falando sobre a justiça de Deus. E aqui, irmãos, esse versículo que é tão conhecido de nós, ele vai nos ensinar a priorizar, a colocar a justiça de Deus como prioridade na nossa vida. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 33. Amém? Mateus 6, 33. A palavra de Deus diz assim:
Mas buscai em primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vou ler mais uma vez com vocês. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olhem para mim, irmãos. O Senhor Jesus, ele nos ensina aqui que o reino de Deus, que as coisas de Deus, elas têm que estar em primeiro lugar na nossa vida. Que nós temos que buscar primeiramente o reino dele e buscar primeiramente a justiça dele. O problema muito grande, talvez, irmão, um dos maiores que nós temos nesse nosso tempo, que a igreja tem passado, e quando eu falo igreja, eu não estou dizendo a nossa igreja, eu digo o povo que diz ser o povo de Deus em geral, é que nós temos colocado as coisas de Deus, olha para mim, por favor, preste atenção. Nós temos colocado as coisas de Deus como importantes, mas não no lugar que lhes é devido. Nós sabemos o quanto Deus é grande, o quanto Ele é importante, o quanto as coisas de Deus têm, o quanto as coisas de Deus elas são importantes, mas nós não temos dado a elas a primazia que elas precisam ter. E se você, irmão, for um crente da igreja, mas que não prioriza as coisas de Deus, que não busca as coisas de Deus em primeiro lugar, você vai acabar sendo como os gentios, como os mundanos. A Bíblia fala isso no capítulo 6 mesmo, no versículo 25. Eu quero ler com vocês. Mateus 6, 25. Amém. Capítulo 6, versículo 25, meus irmãos, diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Versículo 26. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 28. E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Versículo 30. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Agora olha o versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Os gentios aqui que a Bíblia está falando, meus irmãos, são, no tempo de Jesus, eram os não-judeus. Amém? Aqueles que eram de outros povos, de outras nações. Jesus aqui está usando a palavra gentio no sentido de pessoas do mundo. Nós que somos igreja de Jesus, nós entendemos muito bem que nós não somos desse mundo, que nós somos o povo de Deus. Diga amém. Só que pode acontecer, pode estar acontecendo com você, irmão, de você ser de Deus, mas estar vivendo como as pessoas do mundo. O povo do mundo é totalmente tomado por qual que é a palavra que se usa aqui? Por essa preocupação com as coisas carnais, com as coisas mundanas. O Senhor Jesus diz aqui que eles andam o tempo todo preocupados com o que vão comer, com o que vão beber, como vão se vestir. Amém?
o Senhor Jesus está dizendo o seguinte, que nós temos o cuidado do Senhor. Diga glória a Deus. Então que nós não devemos andar preocupados, porque o Pai está cuidando de nós. Agora, o que o Senhor Jesus está querendo dizer aqui para nós é que as pessoas do mundo vivem com essa preocupação, com essa solicitude, com esses cuidados. Amém? Nós, irmão, não precisamos andar com esses cuidados. O versículo 32, vamos ler de novo, diz assim, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aí a Bíblia diz, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí ele fala no 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, que é o que nós já lemos aqui. Amém? Nós temos que colocar o reino de Deus como a nossa prioridade. Nós não podemos ser como as pessoas, os gentios do mundo, que estão tomados dessas preocupações, tomados desses cuidados, e aí nós estamos frustrando talvez o plano de Deus na nossa vida. Amém? Vamos lá, por favor, para Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo de número 1. Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Diz assim, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Versículo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Irmão, nós não podemos ser pessoas de Deus com o pensamento nesse mundo. O nosso pensamento tem que estar nas coisas de cima. Diga glória a Deus. Ele diz ali no versículo de número 3, porque já estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Igreja, nós já morremos para esse mundo. Amém? Nós não temos mais que andar solícitos com esse mundo como as pessoas que não são de Deus. A nossa vida está escondida em Deus, está guardada em Deus, Ele está cuidando de nós. Diga glória a Deus. Ele sabe muito bem o que nós precisamos e Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Quem crê, diga amém. Eu queria fazer uma oração com vocês, irmãos. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém, igreja? Daqui a pouquinho eu volto para a mensagem. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração. Em nome de Jesus, feche os seus olhos agora. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Precisamos da sua ajuda, precisamos do seu auxílio. Precisamos, meu Pai amado, que o teu poder venha sobre nós agora. Isso, ore a Deus, meu irmão, ore a Deus, minha irmã. Em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. Vem, nós precisamos da unção do Senhor neste lugar. Feche os seus olhos agora. Aleluias. Vem tomar a nossa vida, vem nos encher-nos. Nós precisamos, aleluia. Feche os seus olhos agora. Glória a Deus, aleluia. Vem presença de Deus. Vem força de Deus, vem sobre nós agora. Aleluias, te adoramos, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus maior. Cante, povo de Deus. Não há Deus melhor. Não há Deus melhor. Declare que não há Deus tão grande como o nosso Deus. Não há Deus tão grande como o nosso Deus, aleluias, como o nosso Deus. Ele criou os céus, criou a terra, aleluia, criou o céu, criou a terra.
criou o sol e as estrelas. Criou o sol e as estrelas. Meu Deus do céu, tudo Ele fez. Tudo Ele fez. Tudo criou. Tudo criou. Tudo formou. Tudo formou. Para o seu louvor. Para o seu louvor. Oh, aleluia, cante ao Senhor. Para o seu louvor. É para a tua glória, Deus, te adoramos, aleluia. Para o seu, para o seu, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Oh, então louve, então adore, aleluia. Ribalaba sila balacanta labalabalaba. Viribalaba shuribalabalabalaba. Vem presença de Deus. Vem presença santa. Glória, 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 aleluia. Debalababa suribicanta labalabalaba. Erabalaba sila balacanto lobalaba shuribalabalaba. Debalaba suribiando lobicanta labalaba. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Deus. Vem, vem, vem sobre nós. Vem sobre o teu povo. Vem sobre a tua igreja. Aleluia, aleluia. Ribalabalabalabalabalaba. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. A ti seja toda a honra. A ti seja toda a glória. A ti seja todo o louvor para sempre, em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o nosso Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus, amém. Irmãos, pode sentar, por favor. Glória a Deus, aleluias. Bendito seja o nosso Deus, amém. Vamos lá, pessoal, Mateus capítulo de número 6. Vamos lá, por favor. Evangelho de Mateus capítulo 6. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Amém? O versículo de número 33 está mostrando para nós que o reino de Deus e que a justiça de Deus, irmãos, ela tem que ser prioridade na nossa vida. O Senhor Jesus diz assim, ó, Mateus 6,33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o que, igreja? Acrescentadas. Olha para mim. As demais coisas Deus é poderoso para acrescentar. Agora, se nós, como povo de Deus, nós vivemos solícitos, tomados de preocupações, nós vamos nos assemelhar ao povo do mundo, ao povo que não conhece a Deus. Você volta um pouquinho antes, no capítulo 6 mesmo, no versículo de número 25, o Senhor Jesus diz, vamos ler, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhem para mim. Se nós continuarmos na leitura aqui, nós vamos ver o Senhor Jesus condenando a solicitude, essa preocupação com as coisas dessa vida. Não é que você não tem que se preocupar em trabalhar para ter dinheiro, para ter comida. Amém, irmão? O problema é que essas coisas não podem ser a sua prioridade. Elas são a prioridade dos ímpios, dos gentios, das pessoas do mundo. No versículo 32, o Senhor Jesus diz, Mateus 6,32, ó, porque todas essas coisas os gentios procuram. Então olha para mim, os gentios. No tempo que Jesus esteve entre nós, gentio era todo aquele que não era judeu. Então nós podemos entender que o gentio é todo aquele que ainda não tem o conhecimento da verdade. Nós fomos iluminados pela palavra de Deus, pela verdade de Deus. Amém? Nós não somos gentios, nós somos a igreja de Jesus. Os gentios vivem numa busca desenfreada por prazer, numa busca desenfreada por, vamos dizer assim, por aquisições materiais, terrenas. Eles vivem para isso. Nós não.
Nós temos que viver para o reino de Deus. Eu estava comentando com a igreja hoje, nós tivemos um culto aqui às 6 horas da manhã, foi um culto muito bonito, e eu estava lembrando de uma coisa bonita. Quando eu dei a minha vida para Jesus, irmão, eu lembro que eu fui para a sala de aula e tinha virado o ano na escola, então os professores eram novos. Os professores não conheciam ainda bem os alunos. E o professor lá, a professora na época, ela deu uma folha e disse assim, olha, eu quero que você fale um pouco de você. E ela disse assim, e eu quero que você escreva qual é o seu maior sonho. Eu estava, irmãos, naquele primeiro amor, não que eu deixei o amor de Deus, ele continua vivo dentro de mim, amém? Mas eu estava naquele primeiro momento, conhecendo a Jesus, conhecendo a verdade, e eu escrevi lá, irmão, que eu era um servo de Jesus e que o meu sonho era servir a Deus, era servir ao Senhor. Eu fiquei pensando nisso, irmão. Se você conversar com todas as pessoas que você conhece, e o mais triste, pessoas da igreja, pessoas que conhecem o Evangelho, se você conversar com 10 pessoas, as 10 vão te dar praticamente as mesmas respostas. Você perguntar, fulano, qual é o teu maior sonho? O que que você mais deseja? A maioria vai dizer, meu maior sonho é ter a casa própria. Quem já tem a casa própria, meu sonho é ter uma casa na praia, é ter um sítio. Alguns sonham maior, sonham mais alto, né? Eu quero ter uma fazenda. Não é assim? Qual é o seu maior sonho? É ter o carro, aquele carro, é comprar aquela moto. Você vai conversar com os jovens solteiros, eles vão dizer, meu sonho é casar. A moça, né? Meu sonho é botar o vestido branco e entrar na igreja. O que eu estou dizendo? Que tudo isso é pecado? Não. Não é pecado você ter 1, 2, nem ter 1000 casas. Jesus disse lá em Marcos 10, que aquele que deixar qualquer coisa por amor dele, do reino dele, ele é poderoso para dar 100 vezes mais em casas e campos. Então Deus é poderoso para te dar casas, para te dar campos, Ele é poderoso, diga amém. O problema não é você querer ter essas coisas. O problema é que talvez essas coisas são a prioridade da sua vida. Você está vivendo igual os gentios. A preocupação é a comida. A preocupação é o terreno, é a carne. São as coisas desse mundo. E não pode ser, irmão. A nossa preocupação número 1 tem que ser o reino de Deus. Lá naquela folha lá que eu escrevi para a professora, eu disse lá, eu lembro, eu falei assim, eu estava lendo um livro do Dr. T.L. Osborne chamado Impacto, e eu entendi que o mundo precisa de Jesus e eu quero conhecer Jesus. Eu tinha, irmão, 13 para 14 anos. Eu tinha lido os livros que o meu pastor indicava. A gente chega na Igreja da Graça e os pastores vão ensinar você que além da Bíblia, que a Bíblia é o nosso livro, ela é a palavra de Deus para nós, amém? Mas que tem alguns livros que são bons você ler. Nós sempre indicamos para você ler o Curar Enfermos, Expulsar Demônios, do Dr. T.L. Osborne, O Nome de Jesus, do Kenneth Hagin, e o missionário R.R. Soares escreveu um livro chamado Como Tomar Posse da Bênção. Esses 3 livros, todo membro da Igreja da Graça ele deveria ler. Aí depois vem outros. Eu já tinha lido esses 3. Eu devorava, pegava esses livros e lia rápido. Aí chegou à minha mão esse livro do Dr. T.L. Osborne chamado Impacto. Irmão, esse livro mudou minha vida. O capítulo de número 1 do livro se chama Uma Reunião no Inferno. Olha como é que o Osborne foi usado por Deus. E o Osborne ele conta como se fosse uma história. Ele mostra os demônios reunidos no inferno. Satanás dirigindo a reunião, como se fosse uma mesa de diretoria, e Satanás perguntando para os demônios, como é que nós vamos fazer para os crentes pararem de evangelizar? Para eles pararem de pregar a palavra. Olha que coisa séria. Aí os demônios começam a falar, a gente vai fazer eles ficarem ocupados com a televisão, eles ficarem ocupados com entretenimento. Aí outro demônio falava assim, não, a gente faz eles ficarem preocupados com a riqueza, com as coisas desse mundo. E aí eles ficam tão distraídos. Outro demônio aparece lá, não, eu estou colocando luta, problema. Aí ele fica tão preocupado com os problemas dele, com as lutas dele, que ele esquece de Deus.
E eu lendo aquilo e eu falando, meu Deus, todo mundo está assim. Todo mundo só está preocupado com os próprios problemas. Todo mundo só está preocupado em ter mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Ninguém está pensando na obra de Deus. Ninguém está pensando no reino de Deus. Aí o capítulo 2, irmão. O nome do capítulo 2 lá do livro lá do Impacto é Lugares de Violência. O Osborne ele cita um versículo que está lá nos Salmos que diz que do alto dos céus o Senhor olha para a terra e que os lugares ocultos da terra são moradas de violência. Aí o Osborne ele fala mais ou menos assim, caro leitor, ele fala muito isso, caro leitor, eu fui a lugares que você não foi, eu vi coisas que você não viu. Aí o Osborne diz que lá na África ele viu o marido morrer e eles enterrarem a mulher viva junto. Lá tem lugares que é costume. Se tiver um bebezinho pequeno e ele não pudesse criar sozinho, eles enterram o bebê junto também. Que quando uma moça, uma jovem vira mocinha, os irmãos e irmãs entendem, tem culturas onde é normal eles pegarem e limarem, pegar uma lima e limar os dentes da menina, da moça. Ele fala assim, querido leitor, imagina aquela moça em gritos, em choro, enquanto as gengivas dela sangram. Me perdoa falar, eu sei que é pesado. Aí você vai pensar, essas pessoas são más. Não, elas não são más. Apenas ninguém mostrou para elas um caminho melhor. Não foi ninguém lá dizer para elas que há um Deus e que o Deus verdadeiro não quer isso. Irmão, aquela palavra entrou em mim com uma força e eu entendi. A minha vida tem que ser para servir a Deus. Amém? Irmãozinho, irmãzinha, o problema, olha para mim, é que nós estamos tão, olha para o pastor, tão preocupados com esse mundo, com as coisas dessa vida, que nós estamos esquecendo que a nossa prioridade número 1 é servir a Deus, é agradar a Deus, é viver para Deus. Amém, irmão? Você não vai encontrar hoje um jovem, você pergunta para ele, qual que é o teu sonho? Meu sonho é ser missionário. Meu sonho é ser pregador da palavra, é ir para o mundo, é falar de Jesus. Qual é o teu maior desejo? Meu maior desejo é descobrir como agradar mais a Deus. É descobrir como fazer mais a vontade de Deus. Amém? Todo dia eu acordo pensando em como eu vou ser melhor para Deus. Você não encontra pessoas falando isso, pensando isso. Os pensamentos são totalmente mundanos, carnais, coisas desse mundo, coisas dessa vida. Coisas, irmão, que Deus é poderoso para te dar. Amém? Mas que não podem ser a sua prioridade. O Espírito Santo fala através de Paulo lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. No versículo de número 1. Colossenses 3:1, Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo. Olha para mim, nós estávamos mortos no pecado, mas agora nós estamos vivos, ressuscitamos com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Verso 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmão, as coisas da terra têm a importância delas, mas é uma importância tão pequena. Quando você pensa em quão grandes são as riquezas que estão guardadas para nós na glória. Amém, irmão? Quando você entende o quanto essa vida é curta, e que tudo que você tem aqui vai ficar aqui, você não vai levar, e que as coisas são tão pequenas aqui, e quão grandes, valiosas são as riquezas que Deus está preparando para nós, irmão, as coisas desse mundo elas perdem um pouco o sentido. Eu sei isso, irmão, porque olha para o pastor, eu experimentei isso. No dia que eu dei minha vida para Jesus, esse mundo para mim ficou uma coisa assim meio sem graça. Não é sem graça igual a pessoa que tem depressão e que acha que tem que morrer. Não, eu quero todo dia viver para servir a Deus. Diga amém. O que eu quero dizer é que as coisas desse mundo são tão pequenas comparadas às riquezas do Evangelho, irmão. Amém? É tão triste que tem gente que está com os olhos nesse mundo,
com os olhos nos prazeres, nas riquezas desse mundo, achando que isso é tudo, é nada, irmão. O que Deus está guardando para nós é melhor. E a vida que Deus tem guardada para nós. Porque o versículo 3 diz assim, 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Escondida aqui é como um tesouro, é guardada. Deus tem coisas grandes guardadas para nós. Amém? Não seja a pessoa que coloca nesse mundo, nessa vida, o coração. Seu coração tem que estar em Deus, tem que estar no céu. Eu estava meditando sobre isso, irmão, nessa madrugada, e Deus me fez lembrar de 2 homens na Bíblia. De vez em quando a gente volta e fala deles. Eu vou mostrar só 2 versículos sobre um e 2 versículos sobre o outro, para você entender o que é o homem que prioriza Deus, que prioriza o reino de Deus e a justiça de Deus, amém? E o homem que só quer saber das coisas dessa vida. O primeiro foi o rei Saul. A Bíblia fala lá no primeiro livro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos lá no versículo, 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos lá no versículo de número 30. Só quero mostrar isso aqui só para você. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Já está até ali no monitor para vocês, mas eu quero ler aqui na minha Bíblia. Diz assim, capítulo 30, 15, 30. Disse ele então, pequei, honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que adore o Senhor teu Deus. Aqui, irmão, Saul era rei de Israel. Saul recebeu de Deus uma missão a qual ele não executou, não obedeceu à ordem de Deus. Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez do jeito dele, não do jeito de Deus. Quando Samuel foi repreendê-lo, ele não aceitou. O Saul, irmão, ele tinha um problema que muita gente tem. Tem pessoas, irmão, que elas são muito duras. Deus fala e ela bate o pé com o próprio Deus. Eu aprendi, irmão, jovem na igreja, que se eu queria ser abençoado, eu não tinha que discutir. Jovenzinho na igreja, eu ouvia o pastor Jaime ensinando, o justo não se justifica, ele é justificado por Deus, justificado pela fé. Amém? Irmão, nunca bati boca com meus pastores. Meus pastores chegavam para falar uma coisa para mim, não estou me exibindo, sou melhor que ninguém não. Eu estou falando que foi uma coisa que eu aprendi e que foi bênção para mim. Meus pastores chegavam e falavam, é desse jeito, eu não discutia. Às vezes lá dentro de mim tinha uma coisa da minha carne falando assim, o pastor está errado. Eu falava, não quero nem saber, vou fazer do jeito que ele está mandando. Irmão, e mesmo quando parecia que o pastor estava errado, eu entrava na obediência, o Espírito Santo entrava na história e fazia tudo dar certo. Ele faz. Então eu aprendi a não discutir. Mas tem gente que tem o espírito do Saul. Você fala para ela, está errado, ela não está errado. Quem está errado é você. E fica, irmão, a melhor coisa é nem discutir. Samuel, quando viu que ele estava perdendo tempo, ele deu as costas para Saul para ir embora. Saul percebeu, irmão, que não ia dar certo. Porque todo o povo de Israel tinha Samuel como um grande homem de Deus. Amém? Se o povo visse Samuel dar as costas para Saul, ir embora, e Saul tentasse chegar lá sozinho, com aquele sorriso amarelo para falar com o povo, Saul ia ficar sem moral nenhuma. Então Samuel deu as costas para ir embora, a Bíblia diz que Saul agarrou na roupa dele a ponto de rasgar. Samuel olhou para ele e disse assim, do mesmo jeito que você rasgou minha roupa, Deus está rasgando o teu reino e está dando para outro. Aí Saul, irmão, viu que não tinha jeito, que ele tinha perdido, que Samuel estava indo embora, ele fez aquilo que a gente viu lá no versículo 30. Ele disse assim, pequei. Então disse ele, pequei. Ah, pastor, então ele se arrependeu. Não, olha para o pastor, ele não se arrependeu. Ele admitiu o erro para não perder, é diferente. Amém? Quando você está arrependido, você não está preocupado em perder ou deixar de perder. Você não quer as coisas naturais. Você está
Você não quer perder a Deus, você não quer perder a comunhão com Deus. Amém? Você pede perdão, não é porque você não quer perder o emprego, perder o casamento. Você não quer perder a comunhão com Deus. Saul não estava preocupado com o perdão de Deus. Saul não queria perder a moral. Então olha o que ele disse: pequei. Honra-me, porém, agora, diante dos anciãos do meu povo e diante de Em outras palavras, Samuel, vai comigo. Não deixa ficar feio para mim, não. Quem está entendendo, diga amém. Não havia arrependimento nenhum, irmão. Esse homem aqui, Saul, só não queria perder o reino. Teve outro versículo que eu lembrei, que é o capítulo 18, versículo 8. Quando Davi começou a se destacar, Saul ficou com inveja dele. Olha o que diz, capítulo 18, versículo 8, eles vão até colocar aqui, diz assim, ó: então Saul se indignou muito. Aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Ó, na verdade, que lhe falta, senão o que, igreja? Só o reino. Eu peguei esse versículo para te mostrar uma coisa. Para Saul, a única coisa que importava era o reino. Mas não o reino de Deus, o reino dele. Ele não queria perder o quê? A coroa. Não queria perder os privilégios que o reinado dava a ele. Não queria ficar feio diante das pessoas. Davi, irmão, era completamente diferente de Saul. Davi se tornou rei, mas o coração de Davi nunca esteve no reino. O coração de Davi estava em Deus, ele queria agradar a Deus. Uma coisa sobre a vida de Davi que é muito triste, é que Davi cometeu um erro muito feio. Cometeu um pecado grave. Cometeu um adultério, e depois ele forjou a morte do marido da mulher com quem ele adulterou. Vocês conhecem a história. Deus então levantou o profeta Natã. Foi lá e repreendeu Davi. Contou uma história. O próprio Davi deu a sentença. E Natã disse para Davi: Davi, o homem que pecou foi você. Você fez em oculto, mas Deus vai te humilhar publicamente. Irmão, Davi em momento nenhum questionou. Davi não bateu o pé. Davi olhou para Natã e disse: eu pequei contra o Senhor. Ele admitiu: eu pequei. Ele não disse assim para Natã: Natã, ora para eu não perder o reino. Não, eu pequei. Tudo o que Deus permitiu que acontecesse com Davi, Davi aceitou. Davi não murmurou uma vez de todas as lutas que ele passou como consequência do pecado dele. Ele escreveu um salmo que é uma oração que todo mundo deveria ler. Eu acredito que talvez seja a oração mais forte que nós temos na Bíblia de arrependimento, que é o Salmo 51. O Salmo 51, Davi escreveu quando ele cometeu aquele pecado com a Batseba, quando ele adulterou e depois forjou a morte. No Salmo 51, no versículo 1, Davi diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Então olha para mim, ele está orando e pedindo perdão, amém? Lá no versículo 11, você vê o que era importante para Davi. No capítulo 51, no versículo 11, ele diz assim, ó: não me lances fora da tua e não retires de mim o quê? O teu espírito. Irmão, para Davi só importava a presença de Deus e o Espírito Santo. Lê depois o Salmo 51 na sua casa. Você não vai ver Davi nenhuma vez orando e dizendo: Deus, não deixa eu perder a coroa, não deixa eu perder o reino. Senhor, não me deixa perder a tua presença. Não me deixe perder o teu Espírito. Para Davi o que importava era o Espírito Santo. Era a presença de Deus. Davi foi um homem muito rico, irmão. Tinha muita coisa. Mas lá no capítulo 16, no versículo 2, olha que bonito que ele fala. Salmos 16, versículo 2. Ele diz assim, ó: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. Lê em voz alta agora: não tenho outro bem além de ti.
Não tem outro bem. Davi tinha riqueza, tinha reinado, mas para ele o único bem, a única riqueza que ele tinha de verdade era Deus. Vocês entenderam a diferença de Saul e a diferença de Davi? Quem entendeu? Saul não queria perder a coroa, não queria perder o reino, não queria perder o prestígio. Davi não queria perder a comunhão, não queria perder o Espírito Santo, não queria perder a presença de Deus. Irmãozinho, quando você prioriza a coroa, você perde a coroa. Saul lutou para não perder o reino, perdeu. Morreu de maneira trágica, vergonhosa, humilhado, e foi triste, irmão. Davi nunca priorizou o reino, o dele. Ele priorizou o reino de quem? Davi morreu reinando, como um vencedor. Teve lutas? Teve. Infelizmente, o pecado que você comete, irmão, em algum momento é igual alguém já disse que é quando você consome, né, com o cartão, uma hora vem a fatura. É verdade ou não é? O pecado, mais cedo, mais tarde, irmão, a fatura chega. E a fatura chegou cara para Davi. Ele teve que pagar. Mas o mais importante ele não perdeu. O quê? O reino, não, a presença de Deus. E por ele ter se mantido na presença de Deus, ele reinou até o fim da vida dele. Você quer reinar? Você quer ser abençoado? Priorize o reino de Deus. Se você se preocupar com o reino de Deus, com a vontade de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Diga amém. É muito perigoso, irmão, essa solicitude que as pessoas têm, essa preocupação que as pessoas têm com esse mundo, com essa vida. Jesus falou lá em Mateus 13, quando ele conta a parábola do semeador, ele diz que a primeira parte da semente cai à beira do caminho, são os que não entendem a palavra. A segunda cai entre as pedras, são aqueles que se perdem na hora das lutas, das provações. Aí Jesus diz que tem uma terceira parte, que é a que cai entre os espinhos. Aquela ali, irmão, ela começa a crescer, mas os espinhos crescem junto, e a Bíblia diz, Jesus falou, que os espinhos sufocam. O que são esses espinhos que sufocam? Lá no capítulo 13, Jesus fala que os espinhos são os cuidados dessa vida e a preocupação das riquezas. Tem muita gente, irmão, que os cuidados, que essa preocupação, essa ambição, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, tem impedido ela de dar fruto. Não deixe isso pegar você não, amém? Que os cuidados dessa vida não impeçam você de aceitar o convite de Jesus. Eu quero terminar lendo Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. Glória a Deus. Lucas 14. Lá no versículo, irmãos, de número 15. Vai ser apenas uma leitura que eu vou fazer aqui com vocês. Lucas 14, versículo 15. O convite de Jesus vem em primeiro lugar, amém, irmão? O reino de Deus e a justiça de Deus vem em primeiro lugar. Busque a justiça do reino. Capítulo 14, versículo 15. Diz assim: E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse homem aqui representa o Senhor, que nos convida a viver com Ele. O versículo de número 17 diz: E à hora da ceia, mandou os seus servos dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Um a um, eles foram rejeitando o convite para a ceia. Por quê? Porque cada um estava muito ocupado cuidando da sua vida. Eu comprei um campo, eu comprei 5 juntas de bois, eu casei. Irmão, é o que eu disse. Nenhuma dessas coisas aqui é pecaminosa. É pecado comprar um campo?
Uma fazenda? Não. É pecado casar? Não. Comprar bois ou qualquer outra coisa? No tempo de Jesus era boi, hoje tem outras coisas aí. Você comprar um carro, é pecado? Não. Agora, o problema é que talvez o rei está te convidando e você está tão distraído com aquela coisa dessa vida que você não está dando atenção para o convite dele. O versículo de número... Eu vou ler mais um pouquinho. O versículo 24 tem uma coisa séria aqui, mas deixa eu ler o 21. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, pelos bairros da cidade, e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e atalhos, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Encher a casa de Deus, o reino de Deus, tem que ser nossa prioridade. Amém? Agora, e aqueles que rejeitaram o convite? Os que primeiro foram chamados. 24. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Misericórdia. Eu quero provar a ceia do Senhor. Amém? Você quer? Coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Irmãos, vamos orar, por favor. Fiquem de pé. Em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Irmão, nós vamos ter um banquete com Jesus aqui agora. Nessa oração que eu vou fazer, irmão, o poder de Deus vai descer, pessoas vão ser curadas, vidas vão ser abençoadas em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Mas primeiro, eu quero orar a Deus, porque talvez você que está aqui, você está precisando acertar a tua vida. Feche os seus olhos, coloca as mãos assim no coração. Você sente, irmão, irmã, por algum motivo, feche os olhos, por favor, que você não pode ser abençoado, porque em alguma coisa você desobedeceu a Deus, porque em alguma coisa você não está fazendo a vontade de Deus. Você tem colocado diante dos seus olhos coisas que não agradam ao Senhor. Você tem ido a lugares que Deus reprova, que Deus condena. Amado irmão, a misericórdia de Deus está sobre nós nesse dia. A palavra de Deus diz: disto me lembrarei e terei esperança. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. Irmão, a misericórdia de Deus está disponível a todos nós agora. Vá a Jesus nesse momento. Confesse o seu pecado a Ele. Não confesse igual Saul, que disse: eu pequei só porque não queria perder algo. Vá a Deus como Davi. Davi não queria perder o reino, mas o reino de Deus. Davi não queria perder a presença de Deus, o Espírito Santo. Diga para Ele agora: Senhor, sem a Tua presença não dá. Sem o Teu Espírito Santo não dá. Para onde iremos, se só o Senhor possui palavras de vida eterna? Vai abrindo o coração, irmão, está ficando bonito. Aleluia, glória a Deus. Meu Deus, quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou, com o coração cansado eu te adorei, com a vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Oh meu Deus,
numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos, que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração, não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Levante as mãos e cante: vem, vem, Senhor, subir o primeiro lugar, minha prioridade, te buscar acima de tudo que... Levante a mão direita para o céu e diga assim: Senhor Jesus, fala assim: Tu és a minha prioridade. Fala a partir de hoje, diga assim: não quero e não vou te deixar em segundo plano. Diga: teu reino, diga: a justiça do teu reino são a prioridade da minha vida. Esta mão que você levantou, coloque ela sobre a cabeça, ela está abençoada. Do alto da cabeça à planta dos pés, recebam a cura agora em nome de Jesus. Seja sarado, meu irmão, seja curada, minha irmã, de toda enfermidade, de toda doença, de toda dor. Jesus Cristo te dá saúde agora. E nesse momento, levante a mão também na direção da tua casa, porque alguém na tua casa está sendo abençoado agora. Alguém lá na sua casa, levanta a mão lá onde está teu marido, tua esposa, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu filho agora. O poder de Deus vai lá na casa do meu irmão, lá na casa da minha irmã, em nome de Jesus. E aonde houver um mal naquela casa, eu digo: mal saia. Sai todo espírito imundo em nome de Jesus. E essa casa, essa família seja abençoada, seja visitada pelo poder de Deus, em nome do Senhor. E a igreja diga: glória a Deus. Agora levante as mãos e só agradeça. Obrigado, Pai. Gratidão, adoração, louvor a Deus. Obrigado, Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor. Glorificamos o Senhor. Não há outro Deus além de ti. Todos digam amém e graças a Deus. E vamos aplaudir Jesus, pessoal, bem forte em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Amém? Irmão, em nome de Jesus, pela fé, receba a bênção de Deus. Meus irmãos, olha, você que acabou de receber esse culto, que Deus abençoe você grandemente. Eu quero só lembrar aos amigos que a nossa igreja está situada aqui na Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro de Taubaté. Nós temos reuniões diárias, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 8 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde e às 7h30 da noite, tá bom? No sábado nós temos 2 reuniões voltadas para a juventude, às 4h30 da tarde com os adolescentes, às 19h30 com os jovens, e domingo é o dia dos filhos de Deus, é o dia do Senhor. Nós nos reunimos aqui na igreja 6 da manhã, 8 da manhã, 10h30 da manhã, 3 horas da tarde e às 18 horas, tá bom? Deixa eu repetir o endereço. Avenida Granadeiro Guimarães, 416, no centro de Taubaté. Vem receber essa bênção de Deus, tá bom? Você aí na sua casa, aonde você receber esse culto, que o Espírito Santo visite você com poder. Que você seja sarado.
Que a sua família, a sua casa sejam abençoadas em nome de Jesus. A igreja, levante as mãos. Ore por quem está em casa agora. Alguém vai receber esse culto e essa palavra vai tocar em alguém e alguém será muito abençoado em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor. Amém. Amigos de casa, obrigado. Bom dia. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Eternamente Cristo vive em mim.